Mises acreditava que não era possível conciliar os ensinamentos de Jesus com o acúmulo de riquezas. Ele diz que as palavras do Redentor plantaram sementes do mal. No livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica. Nesse livro, o Mises vai tecer algumas análises acerca do socialismo, da igreja enquanto instituição e das palavras de Jesus Cristo. Vou ler o trecho completo para vocês verem que não tem cortes. Uma coisa é evidentemente clara e nenhuma interpretação habilidosa pode escurecê-la. As palavras de Jesus estão cheias de ressentimento contra os ricos e os apóstolos não são mais mansos quanto a isso. O homem rico é condenado porque é rico. O pedinte é aplaudido porque é pobre. A única razão pela qual Jesus não declarou guerra contra os ricos e pregou vingança contra eles foi porque Deus disse: a vingança não é minha. No reino de Deus, os pobres serão ricos, mas os ricos deverão sofrer. Revisores tardios tentaram suavizar as palavras de Cristo contra os ricos, das quais a versão mais completa e poderosa é encontrada no Evangelho de Lucas, mas ainda há o suficiente para apoiar aqueles que induzem o mundo a odiar os ricos, a vingança, ao assassinato e à fogueira. Se atualizado ao tempo do socialismo moderno, nenhum movimento contra a propriedade privada que surgiu no mundo cristão falhou em buscar autoridade em Jesus, nos apóstolos e nos padres cristãos, para não mencionar aqueles que, como Tolstói, fizeram do ressentimento do Evangelho contra os ricos o próprio coração e alma dos seus ensinamentos. E aí ele disse: isso é um caso em que as palavras do Redentor plantaram sementes do mal. Mais dano tem sido causado e mais sangue derramado na conta deles do que pela perseguição de hereges e a queima de bruxas. Eles têm sempre tomado a igreja em defesa contra todos os movimentos que pretendem destruir a sociedade humana. A igreja, como uma organização, tem certamente ficado ao lado daqueles que tentaram afastar o ataque comunista, mas não pôde alcançar muito nesse esforço. Por quê? Porque foi continuamente desarmada pelas palavras: abençoados sejam vós, os pobres, pois é vosso o reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo que enquanto a instituição igreja lutava contra o socialismo, para ele, as palavras de Jesus plantaram sementes do mal porque incentivaram que as pessoas odiassem os ricos, apoiassem os pobres. A inquietação dele é porque, na interpretação dele, Jesus estaria incentivando o ódio aos ricos, que teria prejudicado o crescimento do liberalismo e amplificado o crescimento do socialismo. Ou seja, para ele, as palavras de Jesus Cristo e o liberalismo clássico são inconciliáveis. Ele vai dizer, até porque seria anacrônico, que os evangelhos não são socialistas e não são comunistas, de fato. Eles são, como vimos, indiferentes a todas essas questões sociais, por um lado. E, por outro lado, são cheios de ressentimento contra toda a propriedade e contra todos os proprietários. E segue dizendo: o socialismo cristão cresceu nos países católicos e protestantes, enquanto a igreja russa testemunhou o nascimento dos ensinamentos de Tolstói, que são inigualáveis na amargura de seu antagonismo à sociedade. É verdade, a igreja oficial primeiro tentou resistir a esses movimentos socialistas, tá? Mas teve de se submeter a eles no final, só porque não tinham defesas contra as palavras das escrituras. Ou seja, para sobreviver nesse mundo capitalista de incentivo à riqueza, a igreja teria que se afastar dos ensinamentos de Jesus e dos evangelhos. Então fica claro que para Mises existe um conflito fundamental e inconciliável das palavras de Jesus Cristo com o liberalismo, já que o liberalismo incentivaria a busca pela riqueza e isso iria em contrariedade aos ensinamentos de Jesus.